Nós vamos continuar a ver o que começamos a ver no domingo passado. Por que precisamos orar como indivíduos e como igreja? Nós já vimos, vamos recordar algumas coisas, vamos sintetizar ao máximo. Primeiro, porque precisamos orar. A pergunta, por que precisamos orar como indivíduos e como igrejas? Primeiro, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Parece não, essa colocação merece uma explicação. E por isso, a segunda pergunta responde a essa pergunta que fazemos. Por quê? Por que precisamos orar como indivíduos e como igreja? Porque o Senhor deu o domínio da terra ao ser humano e Ele interfere aqui quando é solicitado. Nós temos que entender isso, senão a gente não vai orar. Você não ora por mero cumprimento de formalidade. Você ora, você deve orar porque você precisa orar. A igreja deve orar como igreja porque como igreja nós precisamos orar. Nós somos o corpo de Cristo e como o corpo de Cristo nós precisamos orar. Por quê? Porque os céus são os céus do Senhor e a terra Ele deu aos filhos dos homens. E Gênesis diz assim, Gênesis 1, 27 a 28. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Tenha ele domínio, é essa a ordem que o Senhor deu sobre a sua criação. Podíamos citar, como citamos na semana passada, o Salmo 8, onde que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites, no entanto fizeste um pouco melhor do que Deus e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre tudo. Então é isso que diz o Salmo 8, todo ele está centrado nisso. E então nós devemos entender que Deus criou o homem, deu o domínio da terra para ele. Na semana passada explicamos mais detalhadamente, não vamos explicar outra vez, mas eu estou repetindo porque eu sei que nós não aprendemos as coisas de uma vez. Mas aprendemos estas coisas pouco a pouco e aprendemos se queremos aprender. Então, o domínio da terra Deus deu ao homem. É verdade que o propósito de Deus era que o homem estivesse sujeito a ele, mas ele não obrigou o homem a fazer isso. Ele deu ao homem uma coisa que chama livre-arbítrio. E as pessoas têm o direito de crer no Senhor, de obedecê-lo, de segui-lo, de andar no caminho dele ou não. É uma escolha que cada um faz. E como resultado disso, vai colher o resultado da escolha que fizer. Mas Deus deu essa opção para o homem, e o homem escolheu seguir o seu caminho, o caminho da independência, o caminho que o homem chama de liberdade para fazer o que ele quer. E é isso que o homem natural quer.
E muito crente quer fazer também. Mas Jesus nos ensinou, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a vida por minha causa, aí se achará. Você só tem o que Jesus veio te dar, a mim e a você, se nós estivermos dispostos a não fazer a nossa vontade, mas a vontade dEle. E a vontade dEle é expressa com clareza na sua palavra. Então, existem dois caminhos, sempre haverá dois caminhos. Existe um caminho largo, que é o que tudo ótimo, tudo às mil maravilhas, você faz o que você quer, parece que está dando tudo certo. Mas existe um caminho estreito. O caminho largo, Jesus diz que são muitos os que entram por esse caminho. O caminho estreito, ele diz que são poucos os que entram por ele. Então é uma escolha que eu e você temos que fazer, todos os seres humanos têm de fazer. Por que precisamos orar como indivíduos e como igreja? Porque Jesus nos ensinou a orar pedindo que a vontade do Pai seja feita na terra da mesma forma como ela é feita nos céus. Desde o momento em que o ser humano escolheu fazer a sua própria vontade, Deus não governa mais sobre ele. Não existe reino de Deus na vida de quem faz a sua própria vontade. É Ele dirigindo a sua vida, é Ele governando a sua vida. Mas existe uma opção, é você dizer, Senhor, eu quero o teu reino. Então, é por isso que Jesus nos ensinou a orar, dizendo, venha o teu reino. Venha o teu reino aonde? Em mim mesmo. Primeiro, em mim. Eu oro todos os dias por mim mesmo. Venha o teu reino de forma plena na minha vida. Que o teu governo seja pleno na minha vida. E oro também pelas pessoas mais próximas, para que nelas também isso se cumpra. E naqueles que as pessoas alvo, eu oro para que o reino de Deus venha até elas. E o texto continua dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. É isso que Jesus nos ensinou a orar. Por quê? Porque Ele não vai fazer na minha vida, na sua vida, aqui na terra, a vontade dEle, se eu não pedir que Ele faça na minha vida, na minha família, nos meus negócios, nos meus empreendimentos, enfim, em todo lugar. É por isso que precisamos orar. E tolo é aquele que vai fazendo as coisas. E achando que está tudo bem, tá. O diabo não vai se opor a você, não. Mas tente fazer a vontade de Deus. E você vai receber oposição, mas o Senhor vai dar vitória para quem realmente escolhe fazer a vontade dEle. Então, nós temos Jesus para fazer a vontade dEle. Nós estamos num mundo que não é nosso. Por que não é nosso? Porque o reino desse mundo jaz no maligno. Aliás, o sistema deste mundo, né? Jesus disse, Jesus não, foi João capítulo, quem me puder dar a referência aí, me ajuda. Nós somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. É no capítulo 5, se alguém souber. 5,19, ótimo, obrigado. 1 de João 5,
sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Jesus, quando estava prestes a ir à cruz, ele disse assim, vem aí o príncipe deste mundo. E ele nada tem em mim. Eu não tenho nada com ele e ele não tem nada comigo. Não tem espaço na minha vida para ele agir e operar. Nós temos que entender isso. Então nós estamos num mundo inóspito, estamos em um mundo onde somos forasteiros, onde somos peregrinos. Então nós temos que pedir que a vontade do Senhor seja feita na minha vida, na minha família, na igreja. A igreja é resultado das suas orações. A igreja é o que você é, porque você é igreja. Eu faço a minha parte, se você não fizer a sua, se você planta, você colhe. Se você não planta, você não vai colher nada. Quem semeia para a carne vai colher da carne destruição. Mas quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, não sei o versículo não, mas está lá. Então nós precisamos orar para que seja feita a vontade de Deus, porque Ele não é soberano, Ele não faz o que quer, mas você tem uma coisa que chama livre-arbítrio. E você pode escolher, quer ou não o Senhor na minha vida, quer ou não o Senhor interferindo na minha vida, quer ou não o Senhor agindo na minha vida. Como devemos orar como indivíduos e como igreja? Devemos orar de acordo com a vontade de Deus. 1 de João, capítulo 5, versos 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, qual a oração que Deus ouve? A que eu faço de acordo com a vontade dEle. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Como saber que a minha oração vai ser ouvida? Porque eu estou orando de acordo com a vontade de Deus. Agora, onde encontramos a vontade de Deus? A vontade de Deus é expressa na sua palavra. João 17, 17. Jesus vinha falando aos seus discípulos: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. E mais adiante ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É na palavra de Deus que nós vamos encontrar a verdade. Jesus ensinou: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Aí os judeus disseram: mas nós não somos escravos de ninguém. Jesus diz que todo aquele que peca, ele é escravo do pecado. Mas se o Filho libertar vocês, vocês verdadeiramente serão livres. E conhecerão a verdade, ela os libertará, ele disse. Então, é na palavra de Deus que nós vamos saber o que Deus quer para a minha vida, para a minha família, para a igreja. É na palavra.
Então nós temos que nos ater à palavra de Deus. Por isso que oração é igual feijão com arroz para o brasileiro. É algo que você não pode faltar na sua mesa, não pode faltar na sua vida. É essencial, é imprescindível para quem conhece a Deus. Palavra e oração são ingredientes essenciais para você alimentar-se e não cair na rasteira que o diabo busca dar em todo mundo que está desprevenido. Por que precisamos orar individualmente, sozinhos, longe dos olhares de todos? Porque Jesus nos ensinou a orar assim. Ele disse: quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Ele explica por quê: para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. A recompensa de quem ora para aparecer é ser visto pelos outros, ser glorificado pelos outros. Já recebeu sua recompensa. A oração não passou do teto. Mas a orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Na realidade, é bem coerente. Eu não estou falando com as pessoas, eu estou falando com Deus. E se falo com Deus, eu não tenho que orar de modo a agradar pessoas. A minha oração é de mim para Deus. E só Ele que tem que ouvir. Alguém vai dizer, então, para que oramos em público? Porque tem oração também pública, e ela é bíblica. Quando eu entro no meu quarto, eu abro o meu coração, conto as minhas falhas, os meus medos, a minha insegurança, as minhas fraquezas, as minhas limitações. Aqui na igreja, quando oramos, nós oramos pela igreja, oramos nas coisas relacionadas ao reino. Podemos orar abençoando pessoas, podemos orar pelas pessoas, mas a nossa oração deve ser, precisamos estar conscientes de que estamos orando para Deus e não para as pessoas ouvirem. Eu não sei de você, eu já disse aqui mais de uma vez, eu vim de uma igreja muito grande. Ela, na época, tinha 800 membros, hoje tem 1000 e poucos membros. E lá o pastor tinha o hábito de dizer, fulano de tal, vai levantar-se agora e vai orar. Eu tremia nas bases. Eu vivia pedindo, Deus, não deixa ele me chamar, não. Se você quer saber, eu gostaria de não orar publicamente. Mas eu faço isso porque é preciso. É preciso. E durante o culto eu oro algumas vezes. E é necessário orar. Nós vamos ver a oração em público já já. A orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Aí vem a pergunta outra vez, por que precisamos orar como igreja? Juntos. Por que precisamos orar como igreja? Juntos, em concordância. Porque Jesus nos ensinou a orar assim.
Mateus 18, 19, ele disse: em verdade também lhes digo, se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Então, é importante que nós oramos concordemente. O pastor da igreja é pastor da igreja, ele tem uma responsabilidade diante das ovelhas. E ao colocar para vocês os pedidos da igreja, não tem outra finalidade senão levar você a orar unanimemente, orar em concordância. Eu sei que muita gente diz: não gosto de orar pelo boletim, gosto de orar a minha oração. Tá, ore. É um direito que você tem. Agora, se você quer orar em concordância com a igreja, se você se sente igreja e parte da igreja, primeiro você deve aceitar a liderança do seu pastor. Se quiser, é voluntário, é escolha, você pode escolher não aceitar. Mas eu estou aqui, mandado por Deus, não escolhi estar aqui, estou aqui em obediência, enquanto Ele deixar, até o momento que Ele disser, chegou. Mas, se o pastor estabelece uma diretriz, e não é para você orar que nem papagaio, e nem como um robô, e não de forma, como é que eu diria, de forma formal, só para cumprir, a palavra não vai sair do teto, não vai sair daí. Mas é importante que nós concordemos, que oremos juntos, oremos pelos mesmos propósitos, pelos mesmos objetivos. E a igreja não vai a lugar nenhum se ela não orar assim. Não vai. Agora vamos ver, antes de chegar onde pretendemos chegar. O texto está dizendo: se dois sobre a terra concordarem sobre alguma coisa que pedirem a Deus, isso será concedido a ele. Então eu posso pedir o que eu quiser? Bem, uma das regras de interpretação da Escritura é que nenhum texto pode ser interpretado sem o seu contexto. Em cada contexto, Jesus fez uma declaração. No outro contexto, ele fez uma declaração que seria o complemento de outra coisa que ele já disse. Mas as coisas se completam, as coisas se juntam. E a mesma Bíblia que diz que onde Jesus ensinou que se eu pedir de acordo, se eu concordar com algo que eu vou pedir, a Bíblia desde o Velho Testamento diz assim, lá no Salmo 37, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Não, antes diz assim, o verso anterior diz: deleite-se no Senhor e ele concederá o que deseja o seu coração. O que é deleitar-se no Senhor? É ter prazer no Senhor. O que é ter prazer no Senhor? Na vontade dele. Eu me deleito no Senhor, mas você faz o que ele manda? Eu não estou dizendo que você é perfeito, tem que ser perfeito, porque eu não sou e ninguém aqui é e nunca será. Mas não tem coerência, eu não posso me deleitar no Senhor se eu não me deleito na palavra dele. Se eu não me deleito no que ele diz, no que ele ensina. Então eu tenho que me deleitar nele, na palavra dele. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará.
A primeira de João diz, e essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feitos a Ele. É simples assim. Então não há nenhum antagonismo, não há nenhuma contradição. Simplesmente as coisas se encaixam. Jesus disse também que tudo que pedíssemos ao Pai em nome dele, Ele faria. Mas eu posso pedir qualquer coisa, se eu pedir de acordo com a vontade dele. Então nós temos que entender, nós não podemos examinar um texto só com base naquele texto, tem que ver o que a Bíblia diz como um todo. As coisas são ditas em retalhos. Num contexto, Jesus disse algo. No outro contexto, ele disse outra coisa mais, mas todas elas estão relacionadas com o mesmo propósito, a oração. E nós devemos juntar tudo isso e ver. Então nós teremos o que podemos chamar de uma sistematização de um tema bíblico. É a isso que a teologia sistemática faz e procura fazer. Ensinar uma doutrina com base em toda a Escritura. Não se estabelece doutrina com base num trechinho ali, se ele está isolado do contexto, e se ele está isolado da Bíblia, se ele não... As coisas têm que se completar. A Bíblia não se contradiz em lugar nenhum. O que nós precisamos é aprender a estudar a Bíblia e estudar a Bíblia. Voltando ao texto de Mateus 18, 19, Jesus disse, em verdade também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Nós temos dois exemplos, podia citar outros. Primeiro exemplo, Atos 4, 18 a 31. No capítulo 3, Pedro e João estavam entrando no templo na porta chamada Formosa, e tinha um homem coxo de nascença, e Pedro disse para ele, olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem que era coxo de nascença levantou e saltou, e todos ficaram maravilhados, mas os religiosos da época ficaram com ciúme, com a repercussão daquele ato, e sobretudo porque eles sempre perseguiram Jesus e perseguiram também os discípulos dele depois de Jesus. E então eles foram levados ao Sinédrio para explicar a cura daquele homem. E lá pelas tantas, o Atos 4,18 diz assim, chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. O Sinédrio era a mais alta corte jurídica do povo judeu. Então, mas Pedro e João responderam, os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvir antes os senhores do que a Deus. Olha, você é obrigado a obedecer a todas as autoridades constituídas, mas se alguma disser para você fazer algo que contraria a palavra de Deus, você não vai dizer, eu não vou fazer isso. Não. Diga, olha, eu quero viver em obediência, mas de acordo com a minha consciência eu não consigo fazer isso. Não foram com essas palavras, mas o que Pedro e João responderam? Pois não podemos deixar de falar antes. Os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus
ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos. Nasceu coxo, estava com 40 anos que ele era coxo. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isso, veja o que diz o texto, ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, é o Salmo 2, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. E ele continuou, porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, ele está aplicando o texto profetizado lá por Davi. Porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Eles estão orando com unanimidade da igreja. A igreja toda está orando com eles. Então, porque de fato, verso 27, nessa cidade, Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios, gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora veja o que ele vai pedir. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazeres curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. O que mais nós precisamos aqui é de ousadia para compartilhar a nossa fé com outros. Nós precisamos compartilhar a nossa fé com outras pessoas. E cadê coragem? Cadê coragem para fazer isso? É oração unânime. É por isso que temos um pedido de oração no boletim, que é pelas pessoas alvo, as suas pessoas alvo. É preciso que você ore e se disponha nas mãos do Senhor. Se você fizer o que está sendo orientado ali para orar, você vai pedir ousadia, vai pedir intrepidez, vai pedir oportunidade, vai pedir para Deus trabalhar no coração, trazendo a pessoa condição de entender a palavra, de ter uma experiência com Jesus, arrepender-se, converter-se. Então as coisas não acontecem. Eles saíram e falaram com toda ousadia e Deus continuou operando através deles. Onde é que nós vamos encontrar ousadia? Ela não vai cair do céu se a gente não pedir. Onde nós vamos ter coragem para testemunhar de Jesus se nós pedirmos, e pedirmos como igreja, pedirmos unanimemente. Eu sei que hoje é dia de eleição e nem todo mundo... Tem quem escolhe cumprir o seu dever,
antes de vir para o culto. Eu prefiro fazer depois do culto. Tenho o mesmo tempo que você tem e eu prefiro fazer depois do culto. Mas hoje cedo tinha um gato pingado na reunião de oração. Eu sei que muitos estão, eu não gosto de orar, porque você não ora mesmo, porque você não ora em casa. Você não ora em casa pelos pedidos do boletim, você não ora em casa pela igreja, por isso que a igreja não é o que você gostaria que ela fosse. Porque não há concordância, não há unidade. Vamos ver um outro exemplo. Atos 12, de 1 a 5. O texto diz assim: por aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar, mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Esse é o Tiago, o apóstolo, que foi morto. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também a Pedro, e ele queria matar Pedro também. E eram os dias dos pães sem fermento, ou seja, os dias da Páscoa. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Apresentar para ser julgado e condenado. E assim Pedro era mantido na prisão. Agora veja o que diz o restante do verso. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava preso, sentenciado à morte. Mas a igreja estava orando. Oração incessante por parte da igreja em favor de Pedro. Se você ler o contexto, você vai saber que um anjo foi lá, ele estava acorrentado, rompeu as correntes caíram, as portas se abriram, Pedro saiu, pensou que estava sonhando, até que ele acordou para a real, ele estava no meio da rua. O anjo tinha posto ele em liberdade. E ele foi à casa da mãe de João Marcos. O texto diz assim no verso 12. Ao se dar conta disso, ao se dar conta de que ele fora livre, que aquilo não tinha sido um sonho, não tinha sido uma visão, mas foi uma visão que trouxe ele para fora da prisão. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, que João é esse, é o João Marcos, é o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam, estavam orando por ele. Então você vê a igreja orando, unânime, os mesmos alvos, os mesmos objetivos, o mesmo propósito. E quando a igreja ora assim, nós vamos colher resultados. Por que precisamos orar como igreja juntos em concordância? Porque Jesus nos ensinou que se um reino ou uma casa estiver dividida contra si mesma, tal reino e tal casa não podem subsistir. Isso aqui está mal construído, mas vai assim mesmo. Jesus estava expulsando demônios e alguém disse que ele estava expulsando demônios pelo maioral dos demônios, que era Belzebu. E Jesus disse assim: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Ou seja, Satanás não vai brigar contra ele, não. Satanás não vai fazer guerra contra os que são dele. Por isso Jesus, se fosse o líder dos demônios, ele não poderia expulsar demônios. Não tem como se fazer essas coisas. Jesus disse
Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Então, irmãos, nós precisamos orar como igreja. Precisamos nos unir como igreja. Precisamos orar pelos mesmos objetivos, pelos mesmos alvos. Os alvos que o pastor tem para a igreja estão lá no boletim e todos eles são para abençoar você. Eu não ganho nada com eles porque eu oro por tudo aquilo todo dia. Oro por você, oro por N coisas e muito mais do que aquilo. Mas você precisa orar, porque você é igreja. Porque você pertence a um corpo, que é o corpo de Cristo, se você pertence a Ele. Então, se nós não orarmos pelos mesmos alvos, pelos mesmos objetivos, nós não vamos a lugar nenhum. Não há crescimento sem oração. Não há como sairmos do lugar sem oração. E a igreja tem que orar com unanimidade. Você diz, eu oro com um grupinho. Você ora por quê? Motivos pessoais, seus interesses e os interesses do reino. Jesus disse, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Nós precisamos orar pela igreja. Se queremos uma igreja viva, operosa, se queremos ver vidas se convertendo, nós temos que orar e pedir que nós sejamos parte disso. E precisamos orar juntos. Eu vou convocar uma reunião para o mês de novembro, ainda não marquei a data. Mas eu quero discutir com os irmãos, para a igreja toda, o que é que nós queremos fazer como igreja. Porque não basta eu querer se vocês não querem. Isso me veio à mente hoje cedo. Quando estava na reunião de oração. E até lá estejam orando. E pergunte a Deus o que é que Ele quer de você aqui como igreja. Você não está aqui para esquentar banco. Você não está aqui apenas para comer, mas para dar de comer. Você não está aqui apenas para beber, você está aqui para dar de beber. Então, que você reflita sobre o que está sendo dito hoje. E que você se levante pelo Senhor, pela graça dEle, para ser parte da igreja, para andar junto com a igreja, para caminhar com a igreja. Eu repito, precisamos ter os mesmos alvos, os mesmos objetivos. Possamos caminhar assim. Você pode dizer amém?